Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Construindo Juntos. Gente, hoje eu quero propor uma coisa diferente para vocês. Geralmente aos domingos é um episódio comigo e com o Leandro, porém, eu dei uma aula sobre como se preparar financeiramente para Black Friday. Nós estamos aqui dia 15 de novembro e eu quero então, eu vou fazer, quer saber que eu sei que teve um monte de gente que perdeu e adoraria assistir a essa aula. Então, o episódio de hoje será a gravação dessa aula para você. Então, não perca tempo, você vai ficar aqui com a gravação da aula. Eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai te ajudar não só a comprar, né, a pensar financeiramente com todas as ofertas que você recebe aqui durante a Black Friday, mas também com qualquer oferta que você receba na sua vida. Combinado? Espero que você goste. Lembra sempre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E eu espero você no nosso próximo episódio aqui no Construindo Juntos. Vamos gravar essa aula, né? Afinal, sabe o que eu tava pensando? Quando eu comecei a preparar essa aula, é claro que eu quis fazer algo temático. Por quê? Porque a Black Friday tá rolando, é um dos eventos mais, assim, aguardados do mercado. Eu fui, inclusive, estudar como que surgiu a Black Friday. Mas quando eu finalizei a apresentação, eu falei assim, gente, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é um aprendizado para a vida. Porque se a gente for parar para pensar, a gente vive numa Black Friday eterna. As marcas, elas estão sempre tentando nos vender algo, gerar essa escassez, antecipar, certo? E por isso que a gente tem que ter essa sabedoria de se vale a pena, se eu estou hoje no meu momento certo, né? E, obviamente, aproveitar, sim, as promoções quando faz sentido. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Então vamos lá, começando. Como que a Black Friday começou, gente? A Black Friday, ela vem depois do Dia de Ações de Graças, lá nos Estados Unidos, surgiu lá. E era um momento que o comércio, ele aproveitava para sair do vermelho. Então, por isso que se chama até Black Friday, né? E começar a lucrar. Então, de fato, se você for pensar no comércio, principalmente para quem vende produtos, e é aí onde eles conseguem, de fato, conseguir baixar preços, fazer promoções bastante agressivas, porque eles querem queimar o estoque do ano. Inclusive, ontem eu estava falando com uma cliente minha, Lilian, que tem a Liri. Eu ajudo eles aqui com toda a parte de precificação, de preços, e ela falou assim, Jô, eu tô com uma corrente nova que eu vou mandar fazer, eu estava calculando o preço dessa corrente. Ela falou assim, será que eu coloco no evento da Black Friday? Eu falei, não vai colocar. Por quê? Porque isso aí já é produto novo, é encomenda. O custo dela hoje para ela produzir essa corrente nova, esse novo produto, não é o mesmo do produto que ela tem hoje em estoque, que ela produziu há um ano atrás. Então, para o comércio, o que entra numa Black Friday justamente são produtos que já estão em estoque. Eles usam isso como uma oportunidade. Na época, né? Eles usaram isso bastante como uma oportunidade para sair do vermelho, para começar a lucrar, mas principalmente para antecipar as compras do Natal. Então, assim, pensa que para o comércio eles querem, assim, acabar com o estoque e lucrar, tá bom? Por isso que, assim, a gente tem que se atentar em o que realmente vale a pena. Com essa marca, Liri, a gente está colocando joias com 30% de desconto. Gente, incrível! Quem tem hoje poder de compra, quem está hoje esperando comprar uma joia, faz todo sentido, certo? Agora, a gente tem que entender 30% vale, 10% vale, o que é o marketing, o que uma certa, está gerando escassez, né? Aí às vezes não vale tanto a pena, eu posso comprar ou não, né? Então, hoje, se a gente for pensar, todo dia tem alguma promoção na nossa vida que você passa no mercado mesmo, né? Ontem mesmo o Leandro chegou e falou assim, Jô, tinha uma bandeja de salmão defumado por R$30 e é 45, né? Ele falou, eu comprei, eu aproveitei.
Pô, é algo que a gente não compra geralmente. Eu acho isso super caro, assim, né? Não vou ficar comendo salmão defumado por aí. Agora, ontem ele viu uma promoção e ele teve aí essa inteligência e falou: não, isso vale a pena. Por quê? Porque eu tenho consciência dos preços das coisas. Eu tenho consciência, se ainda assim seja sendo R$ 15 mais em conta, né, mais barato, eu posso comprar. Faz sentido? Porque também se eu tiver completamente endividado, não vale a pena, né? Então, esse é o risco que eu quero atentar para vocês hoje. Viver cercado de oportunidades o tempo todo exige ainda mais foco, clareza e inteligência emocional. Porque se o Lê também não tivesse, vamos supor que a gente não tivesse numa fase onde a gente pudesse estar gastando. Não importa se é 45 ou se é 30, vai ser o atum em lata, gente, entendeu? E às vezes faz parte. Então, antes da gente comprar qualquer coisa, nós temos que olhar para as nossas finanças, né? Não é sobre estar barato, é sobre fazer sentido para você. E o primeiro passo é o quê? É a organização. Já já vão me chamar da rainha da organização financeira, de tanto que eu bato nessa tecla, mas não adianta. E é aí que eu quero começar hoje com vocês, tá bom? Porque para a gente decidir bem, precisamos saber aonde estamos hoje, em que pé que estamos. Agora, em que pé que estamos, não pode ser uma coisa tanto no feeling. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu sempre começo com... Tenho muitos clientes aqui meus, mas a gente sempre começa organizando e dando clareza para o orçamento. Então, entendendo não só onde eles estão gastando hoje, mas aqui essa aula, para eu dar uma recomendação assim geral, a gente sempre vai começar a entender qual o seu poder de compra hoje. Então, olhando para a sua agenda financeira, tá? A gente vai ter que construir hoje essa agenda dos seus pagamentos, assim como dos seus recebimentos, para eu entender do que você tem hoje de dinheiro, com tudo que você tem a pagar, com tudo que você tem a receber. Se você tem caixa, a gente pode comprar algo novo? A gente pode pagar um pouco mais de uma fatura de cartão? Tá? Entender também, é muito importante a gente entender um teto de fatura para você. Inclusive, se o cartão de crédito é para você, tenho alguns casos aqui que nem sempre o cliente se dá bem com o cartão de crédito. Ou vamos definir o que vai no cartão de crédito. Talvez vão compras maiores, vão compras onde eu preciso parcelar, compras de dia a dia. Às vezes não faz sentido ir no cartão de crédito se é um cliente que às vezes acaba se... a Adri aí dando ok, porque é muito isso. Às vezes não faz sentido você gastar tudo no cartão. A gente tem que entender, às vezes a gente se perde. Então, vamos definir o que vai no cartão, tá? Tenha um teto de gastos claro para o mês. Então, eu costumo dizer que o que nos tira do nosso orçamento, o que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro. Você não vai guardar dinheiro quando você se perder para os variáveis. Por quê? Porque os variáveis, os gastos variáveis, eles são aqueles que a gente acaba não tendo um teto. Por exemplo, você sabe quanto você paga de condomínio, não sabe? Pode variar uma coisinha ou outra, mas você sabe. Você sabe quanto você paga na escola dos seus filhos. Você sabe quanto você paga de aluguel. Você se compromete com essas contas fixas. É por isso que na educação financeira, nos termos aqui que a gente fala conta fixa e conta variável. Então, a conta fixa, você sabe quanto que você paga, o valor. Agora, o variável fica aquela coisa, eu não sei quanto que é, né? Varia. Varia nada. A gente sabe, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma média. Pode ser que na Black Friday a gente ultrapasse esses gastos. E eu vou dar um exemplo com vocês com suplementos. Eu aproveito a Black Friday para comprar suplementos. Eu já conto para vocês o segredo e o porquê disso. Mas a gente, quando a gente tem um teto de gastos claro para cada categoria, então eu entro muito no detalhe com os meus clientes, desde delivery, desde até doação, gente. Que mais que a gente entra? Combustível, a gente faz uma média para essas coisas que são variáveis, para a gente
ter um direcionamento, né? Um guia. Obviamente, às vezes a vida dá uma variada, né? Mas a gente tem que ter aí um orçamento, né? Uma média, tá bom? E avalie se existe folga real, se já está tudo comprometido. E o que vai te dizer isso é a sua agenda financeira. Então, o ponto 1 e o ponto último, e o ponto 4, são os principais. Se a gente quer entender, eu posso ou eu não posso, tá? O que é uma agenda financeira? Quem me acompanha há um tempo já ouviu eu falar esse termo aqui. E eu estou sempre trazendo aqui em diferentes falas para ficar claro para vocês. Agenda financeira, a gente pode ter alguns. Não existe uma regra, tá? Mas assim, a gente tem que ter muito claro hoje o que eu pago de recorrente. Geralmente é o controle básico que as pessoas têm, né? Então, eles listam todas as contas que eles têm que pagar. Eles vão listar o aluguel, o condomínio, a escola das crianças, deixa eu ver o que mais. Às vezes um seguro de casa e a fatura do cartão de crédito, né? Então eu tenho que organizar tudo que eu tenho de pagamento recorrente, eu tenho que colocar as datas de vencimento. É aí que eu vejo muitas pessoas não fazendo. Até a Thay entrou, não sei se ela está aqui ainda, mas acabei de ter a nossa primeira reunião e eu perguntei para ela, quando que vence cada uma dessas contas? Não tenho. Ela sabe de cabeça, mas ela não tinha escrito. E é isso que a gente está agora colocando no Prosperia. E eu vou te mostrar por que tá aqui. E eu vou te mostrar por que é tão importante ter as datas de vencimento, tá bom? A forma de pagamento, se é Pix, se é boleto, eu gosto muito de ter isso fácil, né? Inclusive, muitas contas, às vezes já faz sentido a gente colocar em débito automático. Por quê? Aqui, gente, tudo que eu estou passando para vocês não é só para preparação para Black Friday. Isso aqui eu tenho que dar uma introdução de organização financeira para a gente chegar nessa prática da Black Friday. Mas, por quê? Porque pensa que você tem 1 milhão de coisas para fazer na sua vida, no seu dia. Eu sei que tá difícil até responder o WhatsApp, tá? Então, vamos facilitar a nossa vida, né? Colocando o número do Pix. Se é boleto, se não é, se é cartão de crédito, já coloca um débito, né? Então, tudo isso é importante, senão você vai perder muito tempo fazendo tudo isso e você pode se enrolar, que eu sei que muitas pessoas esquecem dos pagamentos, se enrolam. Frequência, se é mensal, se é semanal. Às vezes você tem que pagar uma diarista, que é semanal. Às vezes você tem que pagar a escola dos seus filhos a cada 2 meses. Então, tudo isso é importante a gente já colocar. Por exemplo, o que está chegando logo mais? Vocês estão com a cabeça na Black Friday, mas a minha cabeça com os meus clientes já está no IPVA de fevereiro, entendeu? No IPTU aí em janeiro. Tudo isso a gente tem que entender. Porque aí chega no final, agora no começo do ano, e se endivida. Fala, meu Deus, não tá dando dinheiro, não consigo nem começar uma consultoria financeira. Não consegue por quê? Porque não se organizou, porque tem todo ano, né? Então, tudo isso que a gente tem que entender. Então, eu vou dar aqui visualmente. Ai, gente, vou ter muito chique, tá? Eu tô muito chique, vocês me desculpem, porque aqui o exemplo que eu vou dar já é um print aqui do Prosperia. Antigamente eu fazia uma tabelinha feia aí, mas eu falei, não, deixa eu aproveitar aqui meu investimento em tecnologia, né? Então, assim, o que é uma agenda financeira, né? É a gente organizar por rendas, né? Então, por exemplo, aqui é a parte de entrada, tá? Eu vou colocar os nossos salários. Então, eu tenho um salário adiantamento, 4.500. Eu tenho uma renda extra que eu faço. Pode ser que você fez algum job, se você recebe aí uma renda extra além do seu trabalho. Eu sempre incentivo renda extra quando faz sentido. E aqui, então, o que eu fiz do meu cliente? Eu peguei no mês de novembro, ele recebe dia 1, dia 17 e dia 20. Dia 1 é 4.500, já foi pago. Dia 17 é 3 mil reais. E dia 20 é 6 mil reais. Ainda não recebeu, porque ainda não aconteceu. Então, vocês estão vendo o que eu tenho aqui? A recorrência, que é mensal, o vencimento. Eu coloco até qual que é a conta pagadora ou recebedora, porque acontece também que muitas pessoas têm mais de uma conta. A gente tem que entender isso. Faz sentido ter mais de uma conta? Por que eu tenho mais de uma conta? Tudo isso a gente tem que investigar. Mas, no geral, sendo mais básica aqui, e o status, se foi pago ou se não foi.
Por que eu gosto de colocar isso? Porque também para a gente dar o check, sabe, na vida, tipo, chegou, paguei, não paguei, porque senão, gente, é tanta coisa que às vezes você paga 2 contas no mês e você nem lembrava, como muito normal. Nossa, paguei 2 contas de luz, porque, né, esqueceu, não tinha dúvida se tinha pago ou não pago. Então, eu gosto de ter sempre um status, algum tipo, você pode criar isso no seu próprio Excel. Eu estou aqui com a agendinha na mão, você pode fazer no caderno. Quem é nosso cliente também tem a agendinha na mão. A Thay vai receber ainda. Mas aqui a gente sempre deixa um espaço financeiro que a gente pode anotar quem gosta, tá? O único ponto de fazer em papel que eu saliento, assim, que eu recomendo quando você tem muitas contas, quando você vai aumentando sua renda, vai aumentando aí as suas despesas, o papel pode. É manual, né, gente? É manual, então você pode se perder. Então você tem que ter uma atenção ainda maior, tá bom? Quem é empreendedor, não, a gente já vai aí para um controle de Excel, pelo menos, tá bom? Próximo, obrigações de pagamentos agora. Agora eu coloquei exemplos nos pagamentos, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, no dia 10, o cliente paga condomínio, R$ 1.400 foi pago. Mensalidade das minhas crianças, no dia 20, 3.500, porque tá muito caro essas mensalidades, Senhor Jesus. Financiamento do carro, eu pago um boleto, por exemplo, 2.800. E eu coloco sempre a fatura do cartão de crédito, que aí no exemplo tá 5.800 no dia 30 do 11. Eu já faço essa agenda financeira, pessoal, para todos os meses seguintes. E eu sempre coloco por teto de fatura. Vocês estão vendo aqui que eu não estou monitorando os gastos no detalhe. Eu não estou falando quanto que você vai gastar com delivery, com refeição fora de casa, com essas coisas no detalhe, né? Isso aqui eu faço um outro exercício para ter esses parâmetros, tá? Eu estou focando aqui nessa aula o que é a agenda financeira que vai te dar o controle de caixa, que vai te dizer se você pode ou não pode comprar mais coisas, aproveitar as promoções e de repente pagar um pouquinho mais, tá? Então, assim, quando eu coloquei aqui o meu exemplo do meu teto de cartão de crédito por 5.800, é o limite que eu tenho que pagar, tá? Eu vou estar sempre monitorando e atenta à minha fatura, quanto que ela tá. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, deixa eu parar aqui, porque aí eu já esclareço, e no final a gente pode abrir. Em relação à agenda financeira, como fazer os pagamentos via débito que sejam variáveis? Devemos colocar também? Então, Flá, é bem mais complicado quando a gente fica fazendo tudo no Pix, né? Você tem que ter um controle ainda maior do seu caixa. A gente vai ter que ter aí, nesse caso, uma estimativa de quanto que vai sair no mês com esses pagamentos no débito. Com a Adri, eu trabalho muito isso, no caso. Então, a gente já sai, ela também faz muito pagamento no Pix. A gente calcula aí uma média de quanto que ela vai sair da conta dela com supermercado, com feira, com essas coisas. Então, a gente sempre deixa um caixa. Por exemplo, o total dela, que está dando aqui nesse exemplo a pagar, é 13.500. Eu tenho que, se 13.500 e de entrada vamos voltar lá na entrada no exemplo, 13.500 também, tá no 0 a 0. Você concorda se é um cliente que tem esse padrão de estar sempre fazendo pagamentos no Pix, 400 de supermercado no mês, 200 de feira, esse tipo de coisa, eu tenho que encurtar, né, diminuir esse limite aí de saídas. Então, eu sempre deixo uma bordinha, por exemplo, com a Adri, vamos supor, R$ 2.000 que vai sair de Pix que ela vai fazer. Então, a nossa agenda financeira, ela nunca tem o total tá no 0 a 0. Nunca. Sempre tem que sobrar, tá bom? Bom, e aí o que isso aqui vai me dar que eu trouxe aqui nesse exemplo? Esse controle de caixa. Então, se hoje eu tenho um saldo, vamos supor, hoje é dia 15. Hoje é dia 15. Eu tenho um saldo X, até eu chegar no final do mês com tudo que eu tenho aqui a pagar, né? Ou seja, faltam aí, ó, pendente 12.100. Com o que eu tenho pendente a receber de 9, eu tenho caixa ou não?
Então, esse controle de caixa, ele é muito importante para a gente conseguir entender se hoje eu tenho fôlego para estar me comprometendo a ou pagamentos adicionais, ou, por exemplo, eu vou comprar na Black, legal. Ótima oferta, maravilha. Você já acompanha o preço das coisas e você viu que está aí com mais de 20% de desconto. Excelente. Meu cartão aguenta? Dividir em quanto? Bom, para esse cliente aqui, o limite desse cliente é 5.800 de cartão. Quanto que eu tenho hoje? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Por quê? Porque senão você pode acabar se endividando, pode ser que hoje você não tenha um limite, não tenha um teto de fatura que comporte esses pagamentos adicionais, mesmo que esteja em promoção, tá? Então, o que isso significa? Eu saber quanto que eu tenho pendente com um total ainda a receber. Isso significa se eu posso ou não posso comprar na Black Friday, tá? O que eu gosto? Agora eu vou fazer uma sequência de perguntas que pode te poupar meses de aperto e de frustração, tá? E aqui é para quem... Então, assim, isso é importante para a gente entender. Será que faz sentido hoje eu aproveitar essas ofertas? Vamos lá. Hoje, depois que eu organizei o meu caixa, eu listei essas minhas contas a receber, essas minhas contas a pagar. Hoje eu tenho um saldo X de R$ 2.000. Contudo, vai dar? Meu cartão hoje, meu teto é 5.800. Ele está em quanto hoje? Se ele está em 5.000, gente, a gente já está bem apertado, né? Por isso que eu falo que é sempre bom a gente ter uma folguinha aí no cartão e nunca tá tanto no limite. Hoje eu tenho uma folga financeira? É importante. Sua fatura hoje atual, ela está sob controle e ela cabe no seu orçamento? Porque se hoje você já está sofrendo para pagar uma fatura, não vale a pena. Você tem uma lista de intenção clara? Ou você vai comprar só porque está na promoção? Também explico isso. A compra que deseja já estava no plano? Aí está bem similar à pergunta anterior, mas é importante tanto eu ter uma intenção clara dessas ofertas, né? Assim, do que eu preciso, quanto se isso eu estou comprando só porque agora está barato ou porque de fato eu preciso, né? Então, se a resposta para tudo isso, sim, eu tenho uma lista clara, eu já sei, eu já acompanho os preços, eu tenho noção que isso está assim, desconto. Eu preciso disso, né? Eu posso pagar, eu tenho uma folga que sempre sobra aí uns 2, 3 mil reais. Pode ser que esse mês eu não poupe para pagar um pouco mais. E aí, no exemplo que eu vou mostrar, talvez valha a pena. Talvez tudo bem mesmo, você não guardar esse mês, porque você está se comprometendo um pouquinho mais para comprar coisas em desconto, que aí você não vai ter que comprar mais para frente, tá bom? Então, aí, nesse caso, sim, faz sentido. Agora, se você hoje está no limite do cartão ou do seu orçamento, né? Daí, mesmo que você pague as coisas no débito. Se você está tentando compensar alguma emoção, muito importante. Ai, não, eu me segurei o ano inteiro e agora chegou essa hora, aquela metralhadora. Aí a gente tem que entender. Não sabe quanto que você. Ai, Jo, assim, eu acho que dá, mas eu não tenho certeza. Esse acho que dá não faz sentido. Você precisa saber, fazendo essa agenda de pagamentos, essa agenda de recebimentos, tendo esse controle de caixa, fazendo por dia de vencimento, você vai conseguir saber quanto que você pode gastar a mais sem se endividar. E por isso que é tão importante a gente ter esse controle, essa clareza, tá? E você vai parcelar sem ter clareza de como vai pagar? Porque é importante, eu vou parcelar, mas lembra que mês que vem, às vezes a gente esquece, a gente acha que é uma folha em branco que começa. E muitas vezes não é. A gente já tem muitos parcelamentos. Então, pode ser que esse mês você não tenha comprado nada ainda. Mas por conta dos parcelamentos ou né, que você fez anteriormente, não faz sentido. Por isso que acompanhar o teto do cartão é importante, tá? Então, se você está falando sim para essas perguntas à direita, aí a resposta é não, né? É melhor a gente nem perder tempo e energia por estar sofrendo de não estar comprando algo, de não estar se aproveitando desse momento, tá? Gente, eu vou beber água, vocês parem agora e vocês bebam água. Eu sempre faço isso. Bebam água junto comigo. Ó, vamos lá.
O que vale a pena, então? Se for perguntar para mim assim, Jô, o que vale a pena comprar na Black Friday, na sua opinião? Você tem que usar a Black para antecipar e para economizar o que já está no seu plano. O que eu adoro comprar? Meu Deus, faço tudo errado mesmo. Graças a Deus você entrou aqui, hein, Thay? Agora você é uma prospera, é isso aí. O que eu adoro, gente? Presentes de Natal. Eu e o Leandro, a gente já pega a lista e a gente já, de repente, já aproveita. Apesar de que Natal, talvez eu tenha que fazer uma aula à parte, porque a gente também tem que tirar essa cobrança de ficar comprando presente, né? Adoidada. Não sei se você faz isso, mas eu sempre gosto de trazer uma outra visão, tá? Mas não tem como. Fazer antecipações. Imagina, gente, se eu tô aqui, eu vou lá na Boticário, eu sempre gosto de comprar, sei lá, um creme para alguém, ou as tias que dão sabonetes. Você ganha aí um pacotinho de sabonete. Aí lá na Natura, ao invés de estar, sei lá, R$ 20, tá R$13,90. Você vale super a pena. Se hoje você tem caixa, vale super a pena você aproveitar essa oportunidade, tá? Então, presentes de Natal, sim. Inclusive, quando a Black começou a se tornar uma campanha mundial, ela marca o início formal das temporadas de compras de Natal. A minha irmã agora, gente, ela tá morando em Nova York, né? E a Fê tá vivendo a Black Friday lá agora. E é muito, ela falou, Jô, é muito, a gente consegue ver uma correlação direta com compras de Natal, como que as lojas se transformam, como se fosse de fato um marco agora em novembro, dessa antecipação, tá? Então, presentes de Natal pode ser uma opção. Sabe o que eu acabei de comprar essa semana, que eu peguei uma oferta maravilhosa? Árvore de Natal. Eu já aproveitei, eu vi que a loja que eu preciso comprar uma árvore de Natal para casa. Eu não vou esperar começar dezembro, que é quando as pessoas começam a pensar nisso. Eu vi lá uma oferta, uma árvore lá, eu falei, opa, Lê, já vamos pegar aqui, já vamos aproveitar, tá? Então é muito interessante a gente pensar, se fizer sentido, claro, presentes de Natal, tá? Itens de uso recorrente. Isso eu adoro. Então, por exemplo, você sempre usa uma maquiagem, um cosmético, sabe essas coisas de uso recorrente? Suplementos, super coffee. Quem toma aqui super coffee? Eu sou a do vício, viciada em super coffee. Aí vale a pena. Se a gente está acompanhando, né? Dependendo da oferta aí da marca, pensa que é algo que está sempre na sua agenda de pagamentos. É um pagamento recorrente aí para o seu cartão. Então, se você tem caixa, vale super a pena. Viagens e experiências, e eu vou trazer uma visão de viagens muito legal, que eu até falei com o nosso especialista aqui, sobre isso. Então, assim, já sei que eu vou viajar o ano que vem. Tem o X milhas. Esse é um excelente momento para a gente estar olhando para milhas. Então, vale a pena o seu radar ficar aí ligado, lembrando que se no slide anterior você está nesse quadrante amarelo, tá? No quadrante amarelo aqui, branco, tá? Do slide anterior. Legal. Ou experiência, equipamentos ou móveis já mapeados. Então, também coisas para casa. Nossa, meu liquidificador está quebrado, né? Então, ó, alguém aqui no Insta falou: sempre compro protetor solar. É isso. Indico mesmo, desde que esteja com a data de vencimento. É isso, né, Nais? Eu gosto também. E aí, voltando para a parte de casa, equipamentos ou móveis já mapeados. Eu, por exemplo, estou precisando comprar umas coisas para casa. Então, espelho, que eu não comprei ainda. Estou há um ano aqui e não comprei espelho ainda, gente. Eu sou assim, eu estou segurando, entendeu? Porque quando eu vim, parcelei algumas coisas, vou esperar os parcelamentos acabarem para comprar coisa nova. Então, agora está acabando, glória a Deus. Vou buscar agora minhas coisas. Se tiver alguma coisa que está fazendo sentido, né, que tem boa promoção, é um excelente, porque ele já está na minha lista. Se eu for ver o slide anterior, lembra? Você já precisa? Sim, eu já preciso, tá? Então, essas coisas eu gosto sempre. Eu vou dar um exemplo aqui real para vocês verem, quando a gente bota na ponta do lápis. Eu consumo, na média, aqui em casa, 2 latas de 300 gramas de cafeína de super coffee por mês, tá? Pois é, gente, somos aqui bastante consumidores disso.
Eu tenho um triatleta aqui em casa, né? O Leandro treina 2 vezes por dia, toda vez que ele treina, toma um super coffee. Eu gasto, então, em cerca de R$ 180 em cada lata. Então, se eu for lá no Mercado Livre, aí depende, né? 178. Eu não sei porque o língua de gato é um pouco mais caro que eles fazem. Então, língua de gato, às vezes, se a gente quer 189, depende. Na média, aí, eu fiz uma média, tá dando 180 por lata. Então, o meu custo no mês tá 360, que equivale a 4.320 no ano, tá? Eu acompanho a Cafeinarme há anos, né? E sempre as ofertas da Black são excelentes ofertas. Os consumidores, eles já aguardam por essa Black. Então, eu já sei que eu já começo a procurar. Começou coisa de Black Friday da Cafeinarme, eu já entro no grupo. Gente, eu entrei na live da Juju no Remose. Estava lá na live. Foi sem querer, mas por que foi sem querer? Porque eu já estava no grupo, porque eu já recebi a notificação. Por isso, gente, quando a gente manda aqui para vocês, ativa a notificação, entra no grupo, é para ajudar, porque vocês não vão lembrar, entendeu? Eu tenho certeza que um monte de gente gostaria de estar aqui hoje, mas esqueceu, entendeu? Porque não entrou no grupo. Então, eu entrei lá na live. Na live dela, a Cafeinarme já tá com um bom preço, mas na live tava melhor ainda. Eu comprei 16 latas do café. Eu ganhei 2 canecas e eu juro para vocês, não é mentira. Inclusive, eu vou postar uma foto depois. Eu tô com 2 canecas que eu ganhei há acho que uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, da promoção deles, da Black Friday. Gente, a caneca é tipo aquelas da Paco, que ela tá toda enrugada. Tipo assim, tá velha. Mas eu amo ela, porque ela fica quentinha, né? Ela permanece. E eu já tava pro Leandro, eu falei, lindo, a gente vai comprar também, vou ficar de olho na Paco, que é uma marca de canecas térmicas, que eu acho lindo, pra gente comprar. Já tava de olho na Paco, porque a Paco é cara. Então, cada descontinho lá da Paco, eu aproveito, entendeu? Já tava de olho. Quando eu vi que a promoção da lata do Cafeinarme ainda ganhava 2 latas, e na média, cada lata é R$ 150, eu falei, vale super a pena. O que eu fiz? Eu peguei, olha, gente, tem que ter inteligência, entendeu? Tem que ter inteligência. Inteligência, não que eu sou esperta, tá? Mas você entende? Você tem que estar ligada. Então, assim, o que eu fiz? Eu dividi em CPFs, então eu peguei o meu CPF do Leandro, fiz uma compra para ele ganhar uma caneca. Entrei lá no meu CPF, fiz outra compra, né? Juntos a gente comprou 16 latas, ganhei 2 canecas, ganhei 2 frasqueiras e ganhei 2 mixers. E o mixer, ele tem um tempo de validade, né? Quem usa sabe. Tem um tempo de validade. Tanto que eu tinha acabado de comprar um outro. Se eu soubesse, pelo menos agora eu já tenho 2 guardadinhos aqui que eu não vou ter que gastar. Pelo menos se você ir no Mercado Livre, você vai gastar uns R$ 50 com cada mixer. Se eu for olhar só a economia que eu tive com cada lata, ela saiu agora por 145. Ou seja, o meu custo de 360 foi para 290, que eu ganhei aí R$ 70 no mês. Esse desconto aí dá 20% no ano, se a gente for pegar, né? Isso que eu nem tô colocando o preço das outras coisas, que a gente acabou ganhando de brinde. Então, geralmente, as marcas, às vezes, elas nem dão tanto, você não consegue tanto desconto no produto, porque eu entendo a marca. Agora que eu tenho uma empresa, gente, eu entendo. Existe uma margem que você tem que respeitar. Até porque tem muito essa coisa do pagamento, né? De dividir, se demora 60 dias para receber. Então, eu entendo. Então, aí elas dão uns brindes. Mas você pode ser que você você ganhe boas ofertas com os brindes, tá? Então, atenção, olha que legal. E o que eu gosto de mostrar? Então, vamos pensar nessa lógica aqui. Vale antecipar? Você concorda que eu comprei 16 latas? Eu estou antecipando uma compra que eu faria. Pelo menos essas 16 vai me durar uns 8 meses. 8 meses que eu não vou ter que comprar e que eu ganhei 20% de desconto. Que eu não vou ter que me preocupar com as minhas canequinhas e que eu não vou ter que me preocupar com os meus mixers. Não vou ter que me preocupar, tá? Vale antecipar? Pô, vale. Tem validade? Tem validade mais dura. Foi exatamente o que a Ná falou aqui no Insta sobre o protetor solar, que ela também recomenda os clientes dela comprar.
Nossa, protetor solar é super caro, né? Esses produtos de boa qualidade. Então, se você vê que está aí pelo menos 20%, vale muito a pena. Está dentro do seu orçamento? Então, aí fica a questão. Que é por quê? No caso da Cafeinarme, gente, ficou uns. Ai, ficou mais de R$ 2.000. É, 2.320. Só que ele não. No caso da Cafeinarme, só dividia em 3. Então, deu uma parcelinha no nosso cartão de 800 e pouco no mês. Hoje, eu posso arcar com 800 e pouco de parcelar mais no meu cartão? Então, aí é importante a gente saber. Pode ser que não. Se eu não consigo, então não vale a pena. Porque senão você vai se endividar. Você não vai conseguir comprar seu cartão. Compra menos, né? Então, você entende que tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Aí o que eu trago? Eu consigo arcar com esse custo, esse parcelamento agora? Então, pensa nessa lógica de perguntas para você entender se vale a pena. Pensa aqui, e aí que eu quero trazer aqui para vocês esse pensamento. Cada 20%, eu ganhei 20% de desconto nessa compra. O que você ganha de retorno, então, no meu bolso? Eu estou economizando com o que eu gasto de Cafeinarme 20%. O meu dinheiro no banco, ele não está rendendo, está rendendo uns 10% hoje. Ou seja, vale a pena. Mesmo se eu tivesse que, ou esse mês eu vou deixar de guardar um pouquinho, né? Vou guardar um pouquinho a menos, porque eu estou me comprometendo, porque eu estou antecipando compras que estão muito bem precificadas, que valem a pena para o meu bolso, então vale a pena. É a mesma coisa quando às vezes as pessoas se apertam um pouquinho para comprar um boletinho do bem, para comprar um apartamento. Não, ó, eu vou comprar isso aqui, porque por mais que hoje eu não estou guardando dinheiro com outra coisa, eu estou pagando uma parcelinha aqui a mais, isso vale a pena. Por quê? Porque lá na frente isso aqui vai me dar um retorno, eu vou ter o retorno disso. Pensa que com esses gastos otimizados, a lógica é a mesma. Então, imagina hoje a gente reduzir os custos em 20% de produtos que a gente consome diariamente. Além do fato que, para mim, no caso, é muito importante, tá? Do fato de eu me organizar mentalmente, que eu não vou ter que me preocupar em comprar mais Super Coffee ou outras coisas, ou protetor solar. Sabe quando acaba e aí, por causa da correria, você sempre esquece? Eu tô meio assim ultimamente. Então, assim, nossa, já tem. E outra, eu tenho espaço. Antigamente eu morava num flat, não tinha tanto espaço. Então não dava para eu me comprometer tanto assim com essas compras. Eu não podia comprar 16, eu vou enfiar onde? Debaixo da cama? Não dá. Mas agora eu posso. Então, beleza, valeu a pena, aproveitei aí o estoque. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, até o espaço hoje em dia, né? Então, assim, mas o que eu gosto de pensar? Gente, com tudo que a gente hoje tem de ofertas na nossa. E a nossa vida, né? É tão difícil a gente guardar dinheiro. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil para mim também. Eu tenho que me esforçar diariamente em fazer os meus sacrifícios. Então, assim, se hoje eu estou conseguindo ter 20% de desconto em algo, isso vai aumentar o meu poder de poupança no futuro, né? Tipo, daqui no mês seguinte. Porque eu não vou, né? Eu estou economizando. Então, vale a pena se existe inteligência, se existe poder de consumo, né? Se eu consigo arcar aí com tudo isso. Se você pega uma loja e consegue dividir em 12, vale a pena se dura o ano inteiro, tá? Então, tudo isso eu gosto de trazer. E tudo isso, quando você entende o orçamento, eu até peguei esse slide, mas por quê? Porque eu gosto da próxima página. Quando a gente entende, quando você passa a gastar cada real com intenção, então você não está comprando Cafeinarme ou o protetor solar ou qualquer outro exemplo porque você quer, porque você merece, porque você. Não, por aquela escassez ou urgência que muitas vezes a marca gera. Não, é porque você está gastando com intenção. Você sabe o que você consome, você sabe a média do seu consumo. Isso você compra todos os meses, né? Você está esperando, você já está monitorando os preços. Então, tudo muda, né? E aqui o que eu falo depois que você organiza o seu orçamento, você entende isso, você gasta diferente. Você entende os seus pontos fracos, né? E aí é onde a gente começa a reduzir os desperdícios. Olha esse slide que legal, gente, que eu trago aqui para vocês.
No caso da Cafeinarme, eu ganhei 70% de reais, R$ 70 de desconto no mês. Vamos supor que eu aproveito aí 70 aqui, 20 ali, 50 ali, ok. Então eu consegui economizar. E isso aqui vocês podem levar, fazer o paralelo tanto por uma Black Friday, ou seja, com ofertas que vocês aproveitam, assim como com mudanças de hábitos, tá? Que depois que você organiza o seu orçamento, você passa a economizar. Eu te garanto, tem cliente aqui a mim que pode fazer sim, que economiza. Depois que você olha para isso, você entende o quanto que você está desperdiçando com coisinhas que está no automático. Então, hoje, se eu ajudo você a economizar R$ 1.500, em 5 anos, você tem pelo menos R$ 115 mil, do qual 90 você investiu e 24 você ganhou em juros. Aqui eu estou fazendo uma média de 10% ao ano de juros, que é o que aqui no Brasil a gente tem, tá? Se eu só mantenho esses 1.500, o que isso vai me gerar em 20 anos? Então, 5 anos é 115. 20 anos, talvez você vai falar assim, 20 anos, 115 vezes 4, né? Porque de 5 foi para 20, vai ser 230? Não. Sabe quanto vai ser? 1 milhão. Do qual você colocou 360 e em juros te rendeu 717. Isso aqui não é mentira, tá? Isso aqui você pode ir em qualquer site. Depois eu boto aí no site. Pode jogar no Google. Calculadora de juros compostos. Tem em qualquer lugar. 1.500, se você só manter, ou seja, se você mudar os seus hábitos e mantiver os seus hábitos, entender sempre como se manter organizado, como se manter abaixo do que você pode, né, gastar. Em 20 anos, você está gerando no seu bolso de retorno R$ 1 milhão. Porque os juros recompensa quem é paciente, os juros recompensa quem é organizado, tá bom? Então, por isso que eu gosto de trazer. Lembrando aqui da Black Friday também, isso aqui, ó, é uma informação super legal que eu peguei do meu parceiro de milhas. Agora é um momento onde podem surgir oportunidades para suas milhas, até mais do que para viagens. O que o Gabriel me disse, que é o CEO da Ugol, né, que é nossa parceira, ele falou assim, Jô, em viagens internacionais eu não vejo tantas ofertas. Agora, viagens nacionais, pode ser que vocês encontrem ofertas. Então, quem está precisando viajar, quem sempre faz ponte aérea, quem sempre está indo para Rio de Janeiro, para isso, já tem viagens recorrentes, pode ser uma excelente oportunidade. Mas, em especial, milhas. Então, agora surgem mais oportunidades para você comprar milhas, né? E compras bonificadas. Então, se você comprar cada um gasto sei lá, na Livelo, você ganha X mil milhas, tá? Então, quem tem aí já programas de milha, fica atento. Eu tenho aqui a Esfera. Gente, eu aprendi, eu comecei a entrar nesse mundo Esfera. Eles começaram a me ensinar. Vocês acreditam? Depois eu coloco um print lá para vocês. Não foi na Black. Imagina talvez na Black. Então, é legal a gente ficar de olho nesses sites. Só pelo fato de eu ter reservado o meu hotel através da Booking da Esfera, dentro do Esfera, você tem lá o Booking Esfera. Não é fácil de encontrar, tá? Mas você vai lá buscar que você encontra. Encontrei. Eu reservei o mesmo hotel que eu tô indo agora no Rio de Janeiro. Eu ganhei uns R$ 700 de diferença do que se eu estivesse indo pela Booking normal, o site. Eles que nos ensinaram, fora que você está sempre pontuando. Então, essa visão de milhas, ela também vai te gerar economia. Não vai ser uma economia imediata, mas ela é uma economia de longo prazo. Então, essa visão das milhas é importante a gente começar a avaliar, tá? Eu tô cada vez mais envolvida nesse mundo das milhas, aprendendo sobre milhas e trazendo os nossos clientes junto aqui pra gente, tá? Nesse momento. Você tem que ter uma visão de que hoje, então é importante, já que eu já tenho que comprar isso, deixa eu comprar aqui dentro desse programa, porque eu vou aumentar a minha pontuação de milhas. Porque aí, numa viagem que você fizer no futuro, você já tem o seu estoque de milhas bonificado, tá? E também é um bom momento para você fazer transferências.
de Livelo para Smiles, tá? Para Latam. Então, aí eu não sou expert, mas é um ponto que eu traria aqui para vocês ficarem de olho, certo? Que mais? Então, assim, falei o que vale a pena. Lembrando, então, presentes de Natal, antecipação, compras de uso recorrente, compras para casa que você está precisando, surgiu a oportunidade, sim, vale a pena. Que mais? E milhas, tá? Coisas de milhas vale a pena. O que evitar? Compras por impulso. Então, hoje eu compraria isso se não estivesse em promoção? Se a resposta for não, então é só mais uma compra. E que muitas vezes não faz o menor sentido nesse momento. Foi apenas mais uma distração. Aí depende muito do seu momento hoje. E eu falo do fundo do meu coração. Porque pode ser que a resposta for não, eu vou comprar e tá tudo bem. É mais uma compra, sem culpa, sem culpa. Vamos tirar a culpa. Eu não quero trazer nenhum terrorismo financeiro aqui para vocês. Mas eu quero, obviamente, se vocês estão aqui, vocês querem a minha visão. Então, assim, vai ser só mais uma compra, tá? E que se não fizer sentido para o seu momento, vai ser mais uma distração para você. Você vai estar se distanciando do alvo do que você quer atingir, tá? Por isso que eu gosto de começar, eu vou trazer um pouco essa visão para frente, mas, gente, eu falo, hein? Estamos 50 minutos de live. Eu vou trazer essa visão, mas é importante eu saber aonde eu quero chegar. Porque aí todas essas ofertas, esses desejos, eles se tornam, gente, assim, nada perto do que você quer atingir, se esse não for o seu momento ainda, tá? Então, a Black, vamos resumir tudo que eu falei até agora. A Black é um ótimo momento para você antecipar, ficou claro? É ótimo ganhar descontos, aproveitar produtos de consumo mensal, viagens. Jô, mas eu quero tudo isso, eu quero viver tudo isso. Mas tem que entender se você tem caixa hoje. Então, assim, hoje eu escolhi as minhas batalhas. Eu não vou aproveitar tudo, eu tenho que escolher as minhas prioridades, tá? Não se cobre de falar assim, nossa, eu não vou conseguir aproveitar tudo. Tá tudo bem, eu também eu não vou sair comprando tudo agora. Não, eu vou escolher o que vale a pena eu comprar, tá? Mas o que a gente aprendeu depois dessa minha fala? Que vocês entendem o quão é importante a gente ter poder de compra? Nossa, para mim, gente, isso é muito libertador. Ter poder de compra. Isso sim é você ter liberdade financeira. Ter liberdade financeira não é você ser milionário. Ou ter liberdade financeira não é você não ter que se preocupar. Muitas pessoas, ao começar o nosso trabalho no programa Prospéria, eu mando um questionário e eles falam assim: o meu sonho é eu não ter que me preocupar com o preço das coisas. Eu não sei se faz sentido. No final das contas, você sempre vai se preocupar com o preço das coisas. É importante você se preocupar com o preço das coisas, sim. Porque senão você pode estar sendo enganado. E ninguém quer ser enganado. A gente tem que honrar o nosso dinheiro. Agora, o que a gente tem que buscar? Aumentar cada vez mais o meu poder de compra, ter mais liberdade. Portanto, se hoje esse ainda não é o seu momento, hoje, depois de tudo que você me avaliou, eu entendo que ainda não é tanto o meu momento. Então, não se distraia. Não, nem vá procurar, não sofre. Gente, eu ignorei muita coisa. Por exemplo, eu recebi um e-mail da NV. O que está na Black Friday. Você acha que eu abri o e-mail? Eu excluí na hora. Você acha que eu vou ficar vendo? Não, eu não vou. Eu decidi que eu não vou gastar com roupa. Entendeu? Porque eu não preciso, não está na minha lista. Hoje não está. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou nem me distrair. Tá? Lembre-se, não é sobre o preço da oferta, é sobre se faz sentido hoje para o seu momento financeiro. E o primeiro passo é: eu quero ser diferente. Eu quero me comportar diferente, né? E eu trago sempre muito isso nas minhas falas, que é: vamos ser diferentes. Não seja a média. Não dê desculpas, porque a média das pessoas gasta mais do que ganha, não consegue poupar e toma decisões financeiras por impulso. Eu não quero ser parte dessa média. Isso não quer dizer que eu não vou ter as minhas comprinhas.
que eu não vou ter as minhas experiências, tá? Isso, na verdade, isso é ser inteligente financeiramente. Eu aproveitar o meu dinheiro com o que de fato vale a pena, tá? E esse é o meu convite para vocês. O que a gente vai fazer agora, gente? Eu trouxe algo muito especial. Ai, meus parceiros aqui são muito incríveis e me deram uma ideia muito boa, que é: qual é o nosso nível de maturidade financeira hoje? Será que vocês conseguem abrir esse QR Code, quem está com o celular? Não fiquem preocupados, não é disputa aqui. Ó, tô abrindo aqui tô abrindo aqui no computador, tá? Então, ó, nível 2, Henrique, boa. Cada pergunta tem um ponto, tá? A soma dos pontos, ela vai nos dizer, nos direcionar se você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. Olha que legal que a gente preparou para vocês. O nível 1 é o desorganizado, mas pronto para virar o jogo, tá? Então, ó, diagnóstico geral. Eu quero que vocês leiam, tá? Tudo isso aqui, mas olha que legal que a gente está te dando. Um diagnóstico dentro, parâmetro, com cada pilar do Prosperia. Quais são as nossas prioridades imediatas para a gente estar trabalhando? O diagnóstico por pilar, né? Porque aqui no Prosperia nós trabalhamos com 6 pilares. Então, organização, planejamento, estratégia, foco, disciplina e praticidade. Eu demorei acho que 1 ano para decorar, agora eu já sei. E aí a gente consegue ver a situação atual e qual que é a oportunidade de melhoria. Lembra que sempre tem oportunidade de melhoria. Eu tenho minha oportunidade de melhoria, tá? Diariamente eu tenho que trabalhar isso. Minha fase no nosso método, porque nós temos, no nosso método, a gente tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tá? E é uma jornada, gente. Que nem a Adri falou, certeza que só depois da sua consultoria, senão não seria o último nível. Mas é uma jornada. A gente tá nisso e não é uma coisa que cada um tem um tempo, cada um tem um momento de vida, né? A jornada, eu falo que ela nunca termina. Por isso que a gente tem que começar hoje a dar um passo, tá? Esse é o nível 1, esse é o nível 2. Muitas pessoas estão em movimento. O que a gente precisa? Ter um direcionamento melhor, tá? Então, daqui, Odri, eu acho que você está quase pro 3, viu, Dri? É mais agora a gente manter, gente, porque o mais difícil agora é a gente ter constância em tudo na nossa vida. Por isso que eu trago muitos aprendizados da parte do esporte. Quem perdura até o final, quem chega até a reta final, gente, não é quem corre mais rápido. É quem aguenta tudo até o final. Quem é que já fez maratona? Eu não fiz maratona de corrida, eu já fiz maratona aquática. Foram 24 quilômetros nadando. Foram 5 horas nadando. Você acha que eu fui a mais rápida? Não fui. Mas eu cheguei até o final, né? Então é isso que a gente precisa. A gente tem que ter, ó, resiliência. Então agora é se manter. Lembra que a vida, ela não é uma linha reta, né? Aquele gráfico do juros compostos é maravilhoso, mas é só o dinheiro, né? Um número, né? Porque a nossa vida é assim, né? É uma completa vai e volta, uma montanha-russa. Então a gente tem que, ó, tá com uma direção muito clara, ter ferramentas muito boas para nos ajudar a ficar cada vez mais dentro do plano, tá? Então, ó, aqui eu estou só mostrando para vocês, cada um vai ter esse diagnóstico, ó, organizado em expansão. Então, acho que algumas coisas, ó, a gente, Dri, eu já te daria um pouco organizada em expansão. Eu acho que agora a gente já organizou bem, a gente já está começando a evoluir, né? Agora é se manter para chegar aqui, tá? Então, assim, gente, eu quis trazer isso aqui para vocês começarem a sair daqui hoje com um direcionamento do que eu tenho que fazer, tá? Gostaram? Sim. Boa. Então, ó, o que você precisa trabalhar? Aí a gente vai ter lá dentro os 6 pilares, tá? Qual que é o primeiro passo, Jô? A gente já coloca lá algumas coisas, mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é clareza. Clareza, organização, né? Entender aonde eu estou hoje, entender o que eu preciso fazer, entender meus pontos fracos, meus pontos fortes. Qual que é o segundo passo? O segundo é a ação. Eu tenho que agir, né? Então, aqui, ó, que bonitinho. Bem-vindos ao Prospéria. E eu acho que é isso que a gente hoje
convida as pessoas a ter, né? Esse caminho, né? Então, a clareza com a ação, com a direção, com a ferramenta. Até por isso que hoje eu falo que hoje a gente não é uma consultoria, a gente é um ecossistema. E é isso que eu estou querendo treinar os meus clientes a ter a tecnologia, ter a educação financeira e ter o nosso direcionamento individual, né? Obviamente, cada um ali vai ter uma proximidade, às vezes eu tenho que estar com mais acompanhamento, às vezes com menos, mas sempre é importante esse olhar individual em algum nível, tá? Então, assim, a gente já passou, e eu falo, né, que mais do que número, são as histórias que a gente tem. Porque cada um tem uma história, né? E é isso que a gente está sempre se atentando. Então, assim, gente, quem ainda, eu tenho muitos clientes aqui, mas quem ainda hoje, se você hoje quer começar 2026 num caminho mais certo, para criar, né, um caminho mais próspero, né? Pensa que a prosperidade ela é um caminho, ela não é um resultado pontual, né? Então a gente aqui está com pré-vendas muito legais, condições muito boas, tá? Para quem quer ainda, para quem ainda fechar, decidir já começar 2026 num caminho diferente. Tá bom? Inclusive, em 2026, a gente vai ter um evento presencial em fevereiro, para quem é aqui de São Paulo, quem vai querer vir aqui para São Paulo, que eu já tenho um cliente de João Pessoa falando que vai vir para São Paulo. Participar, porque eu acho que é muito legal a gente se unir com pessoas que estão valorizando. Eu quero que o cool, né? Às vezes o cool é ter a bolsinha, é ter a coisinha, é ir num restaurante legal, mas também o cool é guardar dinheiro, né? É ter essa consciência financeira, né? Então é isso aqui que a gente quer convidar todo mundo a ser. Gente, eu estou terminando a nossa aula de hoje. Olha, passei 2 minutos. Eu convido vocês, vou deixar aqui só os meus canais, tá? Mas eu convido vocês a estarem no YouTube aos domingos, comigo e com o Lê, falando sobre dinheiro em casais, relacionamento, que eu sei que é bem complicado também. E às quartas, às 7 horas, na Pílulas Prospera, tá? Vocês têm alguma dúvida? Vamos parar aqui para fazer dúvidas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram? Muitos corações? Vocês estão. Deu uma clareza boa da Black? Fez sentido para vocês? Aprenderam coisas novas? Foi ótimo. Boa, Adri. Edilene gostou também. Muito bom, gente. Flá gostou também. Muito sentido. Gente, olha, pensa que vocês já são pessoas diferenciadas de estarem aqui das 9 às 10 comigo, falando sobre finanças, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, essa decisão. Um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem aqui no perfil. E a gente segue juntos aí nessa jornada financeira, tá bom? Beijos!